Olá, bom dia. Eu tô aqui com as suas dúvidas, né? E eu fui até atrás de respostas com o próprio desenvolvedor. Mas antes de eu te falar sobre isso, eu vou te informar algumas coisas sobre o dimensionamento do software, tá? Então, o software ele tem a prática, né, de dimensionar pela pressão mínima ou vazão mínima que o senhor inserir no momento em que você quer dimensionar ou verificar a pressão e vazão também, o que seja, o software ele vai procurar essa informação diretamente na especificação que você atribuiu para o seu hidrante, né? Então, na opção de atribuir para o hidrante, né, as características dele, então a pressão no hidrante ou a vazão mínima, o software sempre vai priorizar essas características, né? Tanto é que o dimensionamento a esses pontos está correto, né? Você pode ver que a pressão ou se fosse uma vazão, ela estaria caminhando para uma favorável vazão ou pressão, né? Então, de acordo com o que solicitado na pressão mínima ou vazão mínima. Ele faz essas considerações aqui e dimensiona, né? Ele vai dimensionar a tubulação para isso, porém, existem alguns casos em que a elevação do reservatório ela implica muito. Por exemplo, no caso em que o senhor aplicou, né, 4 polegadas aqui, que seriam 100 de milímetro, né, diâmetro de milímetro ali, aquele ponto, onde você realizando a verificação, você tem aqui, né, ó, dá para visualizar que está 65 e duas tubulações de 100, né? São as duas iniciais ali e as duas finais, as tubulações em que vai até os pontos aqui, né, de hidrantes, essas ramificações aqui até os hidrantes, elas têm a tubulação de 65, né, milímetros. Já aqui, o que acontece? O software ele leva em consideração que o cliente, que o usuário no caso, ele vai implementar alguns métodos para que favoreça essa pressão que falta ou essa vazão que está faltando, né? Porque é muito pouca mesmo. Olha aqui. Por exemplo, aqui no dimensionamento, na verificação no caso, ele está sobrando, né? Como o senhor informou, 0,004. Tá, é uma pressão que está muito boa, né? Está sobrando um pouquinho ainda. Tudo bem. Aqui a tubulação, como eu havia informado, o senhor informou que a tubulação estaria com 100 milímetros em alguns pontos e 65 em outros, resultando numa ótima pressão. Já aqui no dimensionamento, ele relata que está faltando 0,53 metros coluna d'água, né? Então, por que está faltando? Porque ele adotou para toda a tubulação 65 milímetros, correto? E essa falta, essa carência aqui de 0,53, o software espera que o usuário possa estar suprindo ela com um pressurizador saindo do ponto inicial, aumento da velocidade, né? Isso é um cálculo que eu considerei 5 de velocidade na verificação. As considerações foram 5 de velocidade lá, né? Quando você vai verificar ou dimensionar, você tem que informar a velocidade também no ponto. Então, para os dois eu informei 5, tá? E com isso, está faltando esse tanto aqui, né? 0,53. E isso pode ser suprido com a elevação do reservatório, assim como eu havia dito ao senhor, ou então um pressurizador. Então, com isso, né, com essa carência de 0,53 metros coluna d'água, no momento em que o software dimensionou toda a tubulação com 65 milímetros, né, nós podemos então elevar aqui o nosso reservatório, tá? Então, é uma possibilidade a elevação do reservatório. Tá? Então, ó, selecionei aqui o reservatório, o bloco, né, e as tubulações. Comando MM, né, vou estar elevando aqui. Vou levar para o ponto 54. Tá elevado a tubulação e o reservatório. Vou só estar ligando aqui novamente essa tubulação à outra. Então, após isso, vou estar dimensionando novamente com o software, dimensionamento de hidrantes, pressão e vazão mínima, selecionar os tubos e conexões, conexão inicial aqui no ponto, continuar, fiz a verificação, está correto. Aqui vou informar a velocidade de 5, né, como estava na verificação, hidrante de uso simultâneo 2 em isométrico, tá. Os mais desfavoráveis ali no ponto.
aço galvanizado, o diâmetro mínimo 65, continuar com esse, e agora, né, está sobrando 0 metros por d'água, ou seja, a pressão ou vazão mínima, né, está sendo suprida ali em todos os pontos do que o software dimensionou com 65 de diâmetro, né? O que poupa, na verdade, prioriza a economia, né? Porque no caso o senhor vai economizar, ao invés de utilizar diâmetro de 100, vai ser toda a tubulação completamente com 65, mas eu entendo o seu lado, que você informou que se o software dimensiona, ele também deveria fazer essa parte, né? Mas ele leva em consideração esses fatores, né? De uma elevação, para suprir essa necessidade de metros coluna d'água, ou então a aquisição aqui no seu projeto de um pressurizador, né? Desde o ponto inicial ali. O que nós propomos ao nosso desenvolvedor foi com que ele possa estar desenvolvendo aqui para o software algo como uma janela onde o software, quando estiver faltando, né, pressão, ele solicitar, demonstrar uma janela aqui para a gente, poder estar selecionando, se desejado, uma tubulação em algum trecho, tá, que seja com um diâmetro que o senhor esteja desejando ali naquele ponto, né? Se você quer resolver a solução com um diâmetro maior para a tubulação, que é um dos pontos, né? Ou um diâmetro maior, ou elevação, ou um pressurizador, né? O software, nós propomos a ele que ele dê essa opção para que o usuário, aqui mesmo nessa janela, consiga estar alterando, né? Consertando essa falta, essa carência de pressão com uma tubulação de diâmetro maior, tá? Então, foi o que propomos a ele e vamos verificar agora se ele consegue informar, né, essa possibilidade para a gente. Caso contrário, por enquanto, né, que não temos uma atualização sobre essa solicitação ao usuário, ao desenvolvedor, né, o senhor pode vir a estar alterando a tubulação manualmente, aqui é a inicial mesmo, e estar utilizando do método de verificação, né? Para o seu caso aqui, pode estar então verificando a tubulação, já que você não quer, se você não quiser elevar ou informar, né, um pressurizador ao software. Então, com que o senhor utilize uma verificação ao invés do dimensionamento para que ele não altere a tubulação, tá? Aí ele vai gerar o relatório com uma pequena sobra aqui da pressão no ponto A.